Câmara Debate de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, hoje falando sobre um assunto que está na boca de todos os brasileiros em todos os lugares, que é a reforma da Previdência e de que maneira que ela pode afetar a vida dos trabalhadores. E para falar aqui sobre o assunto, dois vereadores e um advogado previdenciarista que vão trazer informações aqui para a gente poder entender um pouco melhor como funciona essa reforma. Já de antemão, eu queria ter convidado aqui para o programa algum representante do INSS, só que eles não foram autorizados a vir aqui. Tentei trazê-los aqui, porque esse assunto é tratado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e da Secretaria Previdenciária, e o INSS é um órgão executor. Então, eles não foram autorizados a vir aqui para prestar alguns esclarecimentos do ponto de vista oficial, digamos assim. Então, vamos lá. Começando aqui, eu queria apresentar e agradecer muito a presença do vereador Silésio Miranda. Muito obrigado pela sua presença aqui, Silésio. Olá, Fernando Cunha. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui ao Câmara Debate para poder falar à população de Uberlândia. Você que nos acompanha, é um prazer poder estar aqui agradecendo ao povo de Uberlândia ainda também a oportunidade que nós temos de estar na Câmara fazendo o trabalho na vereança. Doutor Fernando, vereador Tiago, é um prazer poder estar aqui e contribuir com esse diálogo, com esse debate a respeito de um tema que tanto preocupa a nossa sociedade, não só berlandense, mas a nível nacional. Todos estão muito preocupados com aquilo que pode acontecer, né, e penalizar o trabalhador, que é sempre quem está pagando a conta desses desvaneios políticos que nós temos vivido. Com certeza. Um assunto que está... Basta ligar a televisão, todos os canais, todos os telejornais estão falando sobre essa reforma da Previdência. Aqui, o advogado previdenciarista, que a gente agradece muito aí de tirar um pouco lá do seu tempo e vir aqui trazer esse esclarecimento para a gente, é o doutor Fernando Gonçalves Dias. E a gente agradece muito a sua presença aqui, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando Cunha, e espero que as nossas informações, né, estou aqui do lado de duas excelências aqui dos vereadores, Silésio e do Tiago, e esperamos contribuir aí com as expectativas do telespectador quanto às informações desse tema tão importante que é a reforma da Previdência Social. Ok. E o segundo vereador presente aqui hoje, pela primeira vez conosco, no primeiro mandato, de antemão já desejando aí uma boa sorte, uma boa legislatura, e não é a última vez aqui conosco, tá, Tiago? A gente espera você aqui em outras oportunidades para discutir outros assuntos. É o Tiago Fernandes, né? Como eu disse, na sua primeira legislatura e aqui conosco no programa pela primeira vez. Eu agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço, Fernando Cunha. Para mim é uma alegria muito grande estar estreando aqui no Câmara Debate. Sempre assisti enquanto cidadão, sempre teve a minha audiência esse programa que eu acho muito importante. E hoje uma alegria muito grande, uma honra para mim estar aqui como parlamentar no meu primeiro mandato, tratando acerca de um tema que, como, sem ser redundante, o vereador Silésio, o doutor Fernando, já me antecederam muito bem, tem tomado realmente rodas de conversa, muita preocupação, seja por pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho, seja por aqueles que já estão às vésperas da sua aposentadoria. Nós sabemos que realmente é um tema que requer da gente muito estudo, cuidado e uma análise criteriosa mesmo. E o nosso objetivo aqui, primeiramente, é levar a você, telespectador, informação, conhecimento, e para saber realmente o que acontece por trás desse tema e saber de que maneira que ele pode afetar a sua vida. Então, aqui as pessoas aqui, vocês fiquem à vontade, tá? Esse programa não tem aquele, um fala, depois é o outro. O programa bom é aquele que eu fico assistindo também, né? Eu sou meio que telespectador aqui. As pessoas que têm conteúdo são vocês. Eu vou começar pelo doutor Fernando, que é um estudioso do assunto já há vários anos, tem dados exatos sobre essa questão, e eu queria que o senhor explicasse, para começar, de que maneira, né, essa reforma vai afetar realmente a vida dos trabalhadores, tanto de maneira positiva quanto negativa. Se houver maneira positiva, não sei, o senhor que vai dizer. Ok. Bom, vamos lá. Eu só vejo a reforma da Previdência Social, ela precisa, vamos dizer, passar por alguns ajustes, né? Uma fixação, estabelecer uma idade mínima, né? Talvez realmente seja necessário. Mas não uma idade mínima como o governo quis estabelecer de 65 anos. Eu estou aqui com papel em mãos,
e essa informação está disponível na rede mundial de computadores, na internet, é um estudo de um fundo de pensão lá dos Estados Unidos, da empresa aérea Boeing Aerospace, que traz aqui uma informação, um dado assustador. Essa reforma da Previdência Social, na verdade, o governo está querendo que a gente morra mais cedo. É o que está aqui nesse papel. Uma pessoa, chegar a essa conclusão aqui, esse estudo atuarial, uma pessoa que se aposenta aos 49 anos, ela tem uma expectativa de sobrevida, de vida, de 86 anos. Ou seja, uma pessoa que aposenta com 49, vai viver aí mais 36 anos. Já uma pessoa que aposenta na idade que o governo está estabelecendo para nós agora, para vocês trabalhadores, de 65 anos, a expectativa de vida é só de 1 ano e meio. Ou seja, uma pessoa que aposenta aos 65 anos, ela morre mais cedo. Uma pessoa que aposenta com 49, ela vive mais tarde. No Japão, nem no Japão, onde a longevidade é bem maior do que a nossa, a qualidade de vida deles é melhor do que a nossa, nem no Japão não tem uma idade mínima de 65 anos. Então, para a nossa realidade, estabelecer uma idade de 65 anos é muito prejudicial para o trabalhador, né? Nós somos um país ainda subdesenvolvido, nós trabalhamos, a maioria dos nossos trabalhadores, dos brasileiros, eles trabalham, exercem atividade braçal, não tem uma boa qualidade de vida, e tudo isso deve ser considerado na hora de se fixar uma idade mínima. Porque uma pessoa que não tem uma boa qualidade de vida, que não tem condições ali de ter uma boa alimentação, de ter um tempo disponível para praticar exercícios, enfim, ela vive menos. Ela vive menos. E se ela tiver que trabalhar até os 65 anos, menos tempo ainda ela vai ter para poder se exercitar, para poder ter uma qualidade de vida melhor. Daí a gente confirma, né, que essas informações aqui, elas são mesmo fidedignas. E quem quiser depois eu posso estar disponibilizando aí o meu e-mail, enfim, eu deixo com você, Fernando Cunha, para quem tiver interesse em conhecer esse material aqui. Então, do ponto de vista da fixação da idade mínima, eu acho que o governo ele agiu muito mal. Ele está penalizando os brasileiros. O trabalhador brasileiro. Aí a pessoa, ela aposenta para não poder usufruir daquilo tudo que ela contribuiu durante tantos anos. Né? Exatamente. E além disso, a gente, no decorrer da programação, a gente vai falar também que não é só a questão da idade mínima. Né? Além dessa fixação dessa idade mínima, ainda a pessoa não vai aposentar com aquilo que ela contribuiu, né? Você paga para aposentar com 3 salários mínimos, você vai aposentar com um salário mínimo e meio. Quer dizer, é uma dupla maldade. Na verdade, o que a gente tem visto no texto, e aí a gente até conversava aqui antes, é que realmente o governo ele quer incentivar a pessoa a que ela, mesmo atingindo aquele tempo de contribuição mínimo, ela continua e ela permaneça aí no contrato de trabalho, justamente para que ela possa ter a totalidade do teto que ela contribuía no período laboral. Então, o que eu entendo, e talvez é isso que talvez tenha sido a maior preocupação, é porque você vai fixar um tempo mínimo, uma idade mínima, mas ao passo que, se você quiser já se valer do seu direito naquele tempo mínimo, você vai ser penalizado e com a não totalidade do seu provento. Agora, se você permanecer no contrato de trabalho, cada ano a mais trabalhado depois de atingir o tempo ali mínimo, né, de contribuição, ele vai ser colocado para que você chegue perto ou até mesmo totalizar os 100% do teto que era a contribuição. Então, nesse ponto que a gente tem visto realmente os debates ganhando aí Brasil afora, grande força, né? Como eu disse no início, eu acho que eu concordo muito com esse estudo apresentado pelo Dr. Fernando, porque ele realmente mostra na prática o que o governo quer, que é o cidadão se aposenta mais tarde, trabalha mais e vive menos depois para usufruir do seu benefício. Porém, nós temos que ir um pouco mais além do impacto que isso causa ao cidadão brasileiro, ao trabalhador brasileiro, e nos perguntar o porquê que o governo está fazendo isso. Há realmente a necessidade de uma reforma? Eu acredito que sim, porque ao longo dos tempos as coisas vão se modificando, vão se modernizando, situações vão sendo criadas e necessidades são apresentadas. Porém, não pode e não deve ser feita da forma como está sendo proposta. Porque o governo, na verdade, ele está escondendo coisas que ele não fala
para o trabalhador brasileiro, para o povo brasileiro. Por exemplo, o governo, e quando eu digo governo, eu não estou dizendo só do Temer, eu não estou falando só da Dilma, só do Fernando Henrique, é ao longo dos governos que governaram o Brasil e daqueles que têm as suas responsabilidades. E além do governo, envolve também as empresas, os empresários, os prefeitos, os presidentes de fundações, porque nesse contexto todo está envolvido o porquê disso está acontecendo. O problema da Previdência Pública, ele começa também na década de 60, quando já naquela época empresas já deixavam de pagar a Previdência. Órgãos do governo já deixavam de contribuir com a Previdência. E ao longo desses 50 e poucos anos, criou-se esse problema. E hoje estão querendo colocar nas costas do trabalhador brasileiro a responsabilidade daquilo que outros não fizeram. Por exemplo, eu cito para você aqui que o governo esconde. Ele fala que existe um déficit, que eu não acredito seja verdadeiro. Mas vamos considerar que seja verdadeiro o déficit de 150 bilhões de reais apresentado pelo governo federal. Então, consideremos que isso seja verdadeiro. Ele esconde que os 100 maiores devedores da Previdência Social brasileira devem ao governo mais de 400 bilhões de reais. É verdade. Mais do que o dobro desse déficit. Mais do que o dobro. Se colocar mais alguns devedores, isso seria 3 vezes o valor que, teoricamente, a Previdência tem como um suposto rombo, que para mim não existe. Para mim, o rombo não existe, está sendo criado e manipulado para justificar a ausência das responsabilidades ao longo aí de 60 anos. Por exemplo, nós temos empresas como o Banco do Brasil, como Caixa Econômica, como outros bancos financeiros, que devem à Previdência. Como que você justifica, vereador Tiago, doutor Fernando aqui, o senhor traz dados importantes, como que nós vamos justificar que bancos, empresas públicas inclusive, que ganham bilhões de reais todos os anos, são os maiores devedores da Previdência? Você pega o caso, por exemplo, de uma empresa privada, que é a Varig. Vamos pegar a Varig aqui, que foi uma empresa que quebrou ao longo do tempo. Só ela deve mais de 3 bilhões de reais à Previdência Pública. Então, o nosso problema não é o que está sendo apresentado. O nosso problema foi criado ao longo do tempo e hoje está querendo ser apresentado uma conta para o trabalhador brasileiro pagar. Acredito, como disse no início, que deve-se haver alguma necessidade de reformulação em alguns itens, mas não da forma como está sendo colocada. E finaliza essa primeira parte dizendo o seguinte: o governo que está tem que ser honesto, seja ele ou não responsável por tudo que aconteceu, mas ele está nesse momento de forma ilegítima, ocupando o governo e retirando direitos dos trabalhadores. Não só na área da Previdência, mas em um outro momento nós podemos debater aqui a questão da reforma trabalhista e de outros direitos que estão sendo retirados do trabalhador. O governo tem que ser honesto em dizer, ele não foi capaz, os governos não foram capazes de fazer essa gestão da Previdência. Todos eles têm as suas parcelas de culpa, eu não isento ninguém. E isso está sobrando, o boleto dessa conta está sobrando para o trabalhador brasileiro pagar. E isso nós não podemos ser a favor e não podemos aceitar, porque isso é retirada de direito, isso é colocar para você uma conta que não é sua, Fernando, para você pagar. Imagina, você vive a sua vida durante muitos anos, 30, 20, 40 anos, e de repente chega uma conta que você nunca imaginou que acontecesse. E alguém diz, Fernando, essa conta é sua, paga. Isso não é legal. É o que estão fazendo com o trabalhador brasileiro. E ainda falando desse tema, eu acho que o que convém também a gente adentrar aqui na questão política, eu não quero nem me adentrar tanto à questão desse governo que está posto de outro, mas o que nós estamos aqui, ao analisar o texto, e aí o doutor, como especialista em direito previdenciário, pode até nos ajudar mais nisso, é que nós realmente sabemos de grandes empresas que têm esses passivos monstruosos e nós não vemos, e aí é para nossa surpresa, e eu entendo que se nós, e em tempos de reforma, eu sou a favor de reforma não só na Previdência, mas em tempos de crise nós temos que rever o custeio da máquina num todo. E aí nós temos que adentrar em tudo aquilo que pode ser, de certa forma, otimizado e até mesmo transformado usado de uma maneira mais eficaz. Agora, nós não vemos no texto
nada que fale de um endurecimento ou de um enrijecimento do governo justamente para essas empresas com esses passivos milionários ou até mesmo bilionários com a Previdência. E aí é isso que nos causa estranheza. Aí fica realmente o sentimento fica de que a conta está sendo imposta apenas para o trabalhador. E isso gera uma insatisfação, porque as pessoas falam assim, olha, eu não vejo uma empresa com um passivo gigante ter nenhum tipo de endurecimento nas suas execuções fiscais, né? A gente viu, inclusive, o que a gente tem visto, e o doutor sabe disso, através de uma súmula vinculante do STF, foi a questão de, quando o Supremo assim entendeu, nos idos de 2008, 2009, salvo engano, doutor, que a prescrição e decadência de débitos previdenciários teriam que acompanhar os demais tributários decaindo de 10 para 5 anos, houve, na verdade, parece que um estímulo a que esses passivos fossem administrados em contenciosos jurídicos para que forçasse, então, e se visse se poderiam ainda se adequar nesse novo entendimento do STF, e muitos deles sendo considerados até prescritos ou decadentes e, então, ineficientes ou inexigíveis na esfera judicial, o que trouxe ainda, com certeza, nessa conta, um déficit maior. Então, talvez o que todos nós, enquanto cidadãos, gostaríamos de ver por parte do governo seria também um endurecimento e um direcionamento nessa área, para essas empresas que têm esses grandes passivos previdenciários, também uma maior dureza na cobrança. Parece que não tem mesmo, né? Tá querendo fazer uma reforma, mas e as empresas? Inclusive, tem até empresas que estão sendo perdoadas, né? Dívidas perdoadas, e fica por isso mesmo, enfim. Bom, nessa questão do equilíbrio atuarial, né? Se a Previdência Social é deficitária ou não, logicamente, somente com dados em mãos a gente poderia. Só que esses dados estão trancados a 7 chaves e o governo não abre para ninguém. Mas a gente pode presumir que ela não é deficitária por um motivo, Fernando. O governo ele retira lá do caixa da Previdência Social 30% por conta da DRU, né, que é desvinculação, para quem não sabe, não é o caso aqui dos vereadores, mas é a desvinculação da Receita da União. Né? O Congresso autorizou a emenda, através de uma emenda constitucional, o governo ir lá e pegar o dinheiro seu, trabalhador, nosso, né? Tirar o nosso dinheiro para construir, fazer obras de infraestrutura, BNDES, Minha Casa Minha Vida, subsídio que não chega na mão do destinatário, porque o construtor ele pega o subsídio para ele, não é verdade? Então, todas essas concessões que são feitas, primeiro, a DRU, se o governo está retirando ali 30% do caixa da Previdência, não é possível a gente retirar dinheiro de onde não tem. Não é verdade? Então, a gente já consegue presumir aí que não é deficitário. Outra questão que eu gostaria de levantar também, que o governo, do meu ponto de vista enquanto advogado e conhecedor da legislação previdenciária, é que ele é um mau gestor. A Previdência não consegue arrecadar, né? Mas ela não consegue por quê? Porque o empresariado, ele sabe muito bem que daqui a pouco vai vir o perdão, vai vir a anistia, vai vir não sei o quê, vai vir não sei o que lá, parcelamentos especiais. Então, assim, o governo, ele é o grande culpado, sim, e aí eu não estou falando deste governo, quando eu digo o governo é quem administrou aí, né, a Previdência por tantos anos, por 90 anos que ela já tem, não souberam administrar, fizeram concessões, né, com o dinheiro do trabalhador. Uma dessas isenções é a questão da isenção filantrópica, né? Então, tem universidades públicas, particulares, que têm essa isenção, mas elas não prestam ali um caráter social que o Estado não consiga prestar. Tanto é que são empresas que estão listadas na Bolsa de Valores. E para cada concessão, um dinheiro a mais no bolso do acionista. E prova disso é que a cada anúncio, né, da reforma previdenciária, reforma trabalhista, a cada direito a menos, um ponto a mais no Ibovespa. É interessante, os bancos hoje, as ações de banco subiram mais de 40% aí esse ano. Por quê? Porque eles estão convictos de que vai ser feita a reforma da Previdência. Uhum. A reforma da Previdência nada mais é, Fernando, do que a privatização da Previdência Pública. Né? Os bancos estão de olhos grandes no nosso dinheiro, né, que é a nossa cota. Eles querem que nós fazemos a previdência privada.
Isso é tão verdade que quando você chega no banco, né, o seu gerente fala, olha, vamos fazer aqui uma previdência aqui com o banco aqui, porque o INSS já faliu, já quebrou. Esse é um discurso, mas é um discurso construído para poder vender os seus serviços, né? Essa questão da cotização, da privatização da Previdência Pública já ocorreu no Chile e não deu certo, né? Deixou de ser pública para ser privada. E hoje lá nós temos cidadãos com 70, 75 anos sem aposentadoria, porque não deu certo a cotização. Então tem que ser compulsório, quem tem que administrar, como sempre foi, tem que ser o governo federal e tem que administrar bem, deixando de fazer as suas concessões, as isenções, né, com o dinheiro do trabalhador, administrando melhor, cobrando de quem tem que cobrar, cobrando da pessoa física. Sim. Olha só que interessante, Fernando. Toda pessoa que exerce uma atividade remunerada, toda pessoa, pode ser aquela pessoa que recolhe papelão nas ruas. Ele vende aquele papelão por 10, 20, 30, 40, 50 reais. Ele ofere uma renda no final do mês. Sobre aquela renda, ele tem que contribuir. A Previdência Social é uma solução muito simples. Não sei por que não fizeram isso antes. E não fazem. Não fazem porque quer privatizar mesmo. Era simples, era só pegar o imposto de renda de todo cidadão e, olha, você declarou aqui que você ganhou R$1.000 por mês, 12 mil no ano aqui. Então, cadê a contribuição, meus 20%? Então, assim, o governo ele não tem interesse de fazer essa gestão arrecadatória. Então, o déficit que ele alega que existe é porque ele mesmo não cobra. Porque se ele cobrar, como disse aqui o vereador Tiago, como disse o vereador Silésio, se ele cobrasse dos grandes devedores, a gente teria dinheiro para emprestar tranquilamente, para fazer outros investimentos. Eu acho que isso é interessante porque vem de encontro àquilo que eu falei. O governo não é honesto, ele não demonstra as informações corretas e não apresenta o quadro todo que está colocado. A privatização é sim um outro fator que está sendo escondido pelo governo. E o que ele está fazendo em relação à Previdência, tido como reforma, que para nós realmente vai ser uma privatização, porque as pessoas vão preferir até fazer a Previdência privada, porque realmente o que estão fazendo, querendo fazer com a Previdência Social não vai ser justificável, ele também reflete em outras áreas do governo. Nós podemos ver que, por exemplo, são questões similares, mas estão ligadas. Fecharam a questão do pré-sal para as empresas brasileiras, abriram para as empresas estrangeiras. A questão dos bancos se estão preparando também para privatizar os nossos bancos. Eu lembro, há muitos anos atrás, quando a Vale dava prejuízo. Falava-se que a Vale dava prejuízo. Porque quando era estatal ainda. Quando era estatal ainda. E aquela coisa, dá prejuízo. E cria aquele discurso porque tem alguém por trás querendo fazer e vender para ter lucro com isso. E durante muito tempo esse sistema de privatização reinou no Brasil. Só que depois que venderam a Vale, quebrada, coitadinha, não valia nada, não dava lucro, ela se tornou uma das maiores do mundo. Eu não estou falando maior do Brasil. Eu estou falando que a Vale, que não valia nada, que dava prejuízo, que não era boa, que não funcionava. Agora, com uma gestão privatizada, ela passou a ser uma das maiores do mundo. Tem ali, na questão da Previdência, também um tesouro escondido, que é o lucro para os bancos. Esses mesmos bancos que não pagam o que devem e fazem com que o trabalhador possa ser penalizado. Então, nós, trabalhadores brasileiros, temos que começar a enxergar na política, e muitos já começaram, o que está por trás das cortinas, o que acontece nos bastidores, nas tratativas da política imunda brasileira, que muitas vezes tem sido praticada. O que nós estamos vendo é uma ponta do iceberg. O que está sendo mostrado é só um pedaço. É triste dizer isso, mas o trabalhador brasileiro precisa se envolver cada vez mais na política. Às vezes parece que eu estou saindo do tema, mas não estou. Porque ele se envolvendo, ele vai estar participando, sabendo o que está acontecendo. Porque hoje o governo gasta inclusive dinheiro público para contar mentira na mídia brasileira. E isso forma opinião. Porque tem muita gente ainda que acredita que a reforma da Previdência precisa realmente acontecer. Mas o trabalhador, aquele trabalhador que realmente está atento, que realmente está estudando, que realmente acompanha o que acontece na vida política do Brasil, sabe que
que o que está acontecendo é uma retirada de direitos em favor do capital externo, em favor do capital financeiro, que são aqueles grandes interessados que querem ganhar, ou com a Previdência, ou com o pré-sal, ou com as empresas brasileiras e com aquilo que é sempre em busca do lucro, do capital, em desfavor do trabalhador. Então nós temos que ficar atentos. O Silésio tocou num ponto importante que a gente vê na televisão, nos grandes canais, a propaganda do próprio governo com dinheiro público vendendo que essa reforma da Previdência é algo benéfico para o país. De que maneira que vocês enxergam isso? Assim, vocês avaliam, né? Que o governo fazendo uma propaganda institucional de uma coisa que vai mexer com todas as pessoas, né? Com o bolso do brasileiro. Assim. É um interesse do governo grande de fazer essa reforma e de uma forma que parece que o trabalhador não tem opinião própria, não deve ter, enfim. Nesse caso, o que nós temos acompanhado, o presidente Michel Temer tem falado que quer que o governo dele seja conhecido como um governo reformista. E várias são as reformas por esse governo que estão sendo propostas e nós estamos assistindo já não só da Previdência, como o próprio vereador Silésio disse, do trabalho, nós sabemos que tem a reforma política e diversas outras que estão sendo amplamente discutidas. Agora, em todo cenário de reforma, nós temos que entender também que a própria administração pública tem passado por muitas questões onde ela de fato tem visto a eficácia e a eficiência da máquina, ao passo que tem se visto a necessidade urgente da desburocratização da mesma. Porque todos nós, quando nós estamos na iniciativa privada e nós temos um contato com a iniciativa pública, nós que trabalhamos, como eu já trabalhei na iniciativa privada, tive a oportunidade de já ocupar um cargo também em órgão público. E hoje estou como vereador, realmente a gente assusta na discrepância, na diferença que tem na velocidade de um em detrimento da velocidade da outra. Muitas das vezes o nosso desejo, enquanto ocupantes de cargos públicos, é que a coisa andasse rápida da maneira como se anda na iniciativa privada, desburocratizada e mais eficiente. E isso uma reforma consegue sim trazer e cumprir esse papel da desburocratização. Agora, nós não podemos aceitar essas reformas que vêm com esse principal e talvez seria o papel fundamental de desburocratizar para se tornar eficiente, trazer ou suprimir ou mitigar direitos e garantias fundamentais já previstos na Constituição, seja no trabalho, seja nas garantias fundamentais. Aí nós precisamos, enquanto agentes políticos, realmente trazer e convocar a população para debates, para audiências em programas como esse, que eu entendo que são de fundamentais importância para trazer o quê? Informação e para despertar esse senso crítico na população. A população precisa sim se envolver com a política, precisa sim se envolver com as reformas, porque nós temos assistido isso. Nós temos visto, eu antes de adentrar aqui, como um vereador, eu sempre fui uma pessoa que procurou assistir sempre o próprio programa Câmara Debate, TV Legislativa, TV Assembleia, sessões, TV Câmara, a Câmara Municipal, sempre porque nós precisamos informar. Então, nós entendemos que é necessário sim, precisamos trazer eficiência à máquina pública, mas não podemos trazer e permitir que com essas reformas, esses direitos que foram conquistados ao decorrer dos anos sejam diminuídos ou, na verdade, em alguns casos até tirados mesmo, de uma maneira muito ruim para todos os trabalhadores. Eu vou chamar um intervalo e a gente continua o assunto. É importante mesmo que o Thiago falou, a Uberlândia é uma cidade privilegiada de ter uma TV aberta que mostra o que o Legislativo está fazendo, né? A TV Câmara Uberlândia tem esse papel também. Então, acompanhar as sessões, ver o que os políticos estão fazendo, acompanhar programas como esse aqui, que a gente discute os assuntos sem corte, né? Esse programa não tem corte. Ele é ao vivo, como se fosse ao vivo, e não tem um corte. O que é dito aqui vai para o ar, porque entende-se que é um canal público que merece todo o respeito do cidadão de conhecer as informações que são tratadas aqui. E você não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo. O Câmara Debate volta já já, hoje falando sobre reforma da Previdência. Então, dá só um tempinho aí que a gente volta rapidinho aqui com o Câmara Debate.
Você sabia que o ovo do mosquito da dengue pode resistir até 1 ano sem água? Depois do longo período de estiagem, que afetou principalmente os estados do Sudeste, imagine quantos ovinhos foram se acumulando e eclodiram com a chegada das chuvas. Você sabia que o Aedes voa apenas 1 metro acima do chão? Ou seja, não adianta esticar o braço e acionar o repelente lá no alto. O mosquito voa, no máximo, na altura das pernas. E você sabia que o maior período de atividade do mosquito da dengue é durante o dia? Não adianta fechar as janelas apenas quando o sol se põe. O ideal é usar telas de proteção sempre. Essas são apenas algumas curiosidades sobre o mosquito da dengue. Como eliminá-lo, você já sabe, mas é sempre bom relembrar. Não deixe água parada, principalmente em pneus e vasos de plantas. TV Câmara Uberlândia. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal, de um jeito ainda mais próximo. Curta nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Câmara Debate de volta, segundo bloco, hoje falando sobre a reforma da Previdência, que tem preocupado aí a maioria dos brasileiros, principalmente os trabalhadores, né? E aqui conosco os vereadores Silésio Miranda e o Tiago Fernandes e o doutor Fernando Gonçalves Dias, que é advogado previdenciarista. E eu vou começar esse segundo bloco com o doutor novamente. No primeiro a gente falou aí sobre a problemática, de onde veio todo esse problema, o rombo da Previdência, suposto rombo, e as consequências dessa reforma. E na prática, doutor, de que maneira que o cidadão brasileiro vai sentir na prática? O que muda na prática essa reforma da Previdência? Então vamos lá, o que vai afetar na vida do trabalhador, na nossa vida, né? Bom, a questão da idade mínima, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, né? 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher, correto? Na questão da aposentadoria rural, idade mínima também, né, que antes eram de 55 anos para a mulher e 60 para o homem, agora passa-se para 57 para a mulher e 62 anos para o homem, né? O governo ele queria uma idade mínima tanto para o homem do campo quanto do homem da área urbana. Então isso agora no texto substitutivo, porque teve uma emenda e teve uma mudança, ficou estabelecido, logicamente, que isso ainda tem que ir para aprovação, tá? Não está aprovado ainda, mas a idade mínima é de 65 anos, para nós aqui da Urbano, e 62 anos para a mulher. A questão também do tempo de contribuição, tá? Que vai ter que ter um tempo de contribuição mínimo agora de 25 anos. Por que o governo colocou essa questão do tempo de contribuição mínimo? Às vezes a pessoa pode não entender, poxa, se a aposentadoria do homem hoje ela exige 35 anos e com a aprovação da reforma vai exigir 40 anos de contribuição, logo a pessoa vai ter que ter 25 anos de contribuição? Não necessariamente, Fernando, não necessariamente. Por quê? É possível o cômputo hoje, o cômputo rural, o cômputo de tempo de serviço sem contribuição. A pessoa que trabalhou sem vínculo empregatício, e ela consegue... Ficou um período sem contribuir. Sem contribuir. Esse período sem contribuir, hoje, na legislação atual, a legislação permite ele ser somado para alcançar os 35 anos, que na realidade é fictício. Não necessariamente ele é 35 anos de contribuição. Quando ele passa agora para 25 anos o mínimo de contribuição, na realidade ele está impedindo aí que o trabalhador compute algum tempo rural para somar com o tempo urbano. Enfim, ficou pior, não melhorou nada, não tem nada de bom, né, nessa reforma para o trabalhador, só endureceu as regras, dificultou mais. Outra grande mudança também é em relação ao benefício de pensão por morte.
E o governo também judiou, mais uma vez, aí do trabalhador, principalmente da pensionista, né? Que pode ser homem ou pode ser mulher. Porque tá ali o casal, com posição de 2 rendas, aí a esposa vai lá e perde o marido. O marido ajudava a esposa a pagar a despesa da casa, a pagar o financiamento da casa, enfim. E de repente, com o óbito dele, ela não vai mais poder ter a pensão, né? Que nós chamamos de pensão. Exceto se essa pensão for no valor de salário mínimo e ela for aposentada no valor de salário mínimo. Às vezes ficou um pouco confuso, é muita informação, às vezes quem está lá nos assistindo pode não entender. Vamos lá para um exemplo prático. Né? Uma pessoa que ganha aí, trabalha, ganha R$4.000 e a esposa também ganha R$4.000. A esposa aposenta lá com R$4.000 e o marido morre. Com a reforma da Previdência, se ela for aprovada, essa mulher vai poder receber a pensão? Não, não vai. Esses outros 4.000. Porque não era salário mínimo. Porque não era salário mínimo. Hoje ela recebe os 4.000, que ela aposentada, e recebe os 4.000 do marido também, certo, que faleceu. Com a aprovação da reforma, essa pessoa não vai mais poder acumular esses 2 benefícios. Então ficou ruim, porque ela tinha uma renda, tá, na casa dela de R$8.000. Então, se ela devia pagar lá, por exemplo, um financiamento de uma casa própria, carro, enfim, estudos dos filhos, ela vai ter que se adaptar só com R$4.000, ok? Então, essa é uma mudança muito ruim também. E dependendo da idade, aí tem que olhar numa tabelinha, né? Se for a pensionista jovem, que a gente costuma dizer, que tem até lá seus 36 anos, não vai ser mais vitalício. Aliás, já está valendo já desde janeiro, através de uma medida provisória. Tá? Então, assim, o governo ele quis mudar as regras da concessão da pensão por morte para não deixar mais acumular. Até então podia se acumular. Eu acredito que o impacto, Fernando, ele vai ser muito negativo na vida do trabalhador. Eu não tenho dúvidas de que, de uma forma ou de outra, aprovando essa reforma nos moldes ou próximo dos moldes que o governo está propondo, será um retrocesso muito grande para o trabalhador no país. Agora, eu quero aqui fazer uma comparação daquilo que eu tenho visto em relação ao que a forma como o governo tem agido para causar esse impacto no trabalhador. Aqui no Triângulo Mineiro, principalmente, a gente conhece muito o jogo de truco, né? Que se joga muito aí nas mesas, principalmente na zona rural, e muitas pessoas gostam disso. O governo está agindo igual um truqueiro que não tem carta. Está blefando. Ele está blefando, ele grita, né? Ele fala alto para ganhar o jogo. É isso que o governo está fazendo. O que ele propôs, ele fez parecer que precisava realmente daquilo que ele propôs. Ele finge que aceita uma redução. Os deputados e senadores fingem que estão fazendo alguma coisa pelo trabalhador. E o trabalhador é que se lasca. É que fica com toda a conta para pagar. Porque ele não apresenta os verdadeiros números, como nós falamos no primeiro bloco. Ele não apresenta a real situação. Ele não apresenta as maiores empresas devedoras. Ele não apresenta todo o conjunto. Ele não está pautado com a carta que precisaria para fazer esse jogo. Ele não está sendo transparente. Ele não está sendo transparente. E aí, no fim, ele recua, parecendo que está fazendo algo bom, mas ainda vai passar algo que prejudica o trabalhador. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Porque se você, trabalhador, você, morador de cada cidade, que o trabalhador ele não está só no Brasil, ele está na cidade, é ali onde ele mora. Se você não se mobilizar, se você não cobrar os seus políticos, é pôr a faca na garganta mesmo. É ir para a rede social, cobrar os deputados da região, os deputados que representam cada cidade, para que eles saibam que nós não queremos essa reforma da Previdência. O que nós precisamos hoje no Brasil é de uma reforma da Presidência. Exatamente. A Presidência que precisa ser reformada. É um absurdo o que nós estamos assistindo. Nós precisamos retomar o país para o crescimento, para que assim nós possamos mexer com a economia, que a economia possa crescer e nós possamos ter resultado. Porque esse resultado de crescimento, ele impacta tudo para baixo. Agora, o que nós estamos assistindo é só retirada de direito, é só corte, é congelamento na educação, é congelamento na saúde e a coisa vai ficando pelo caminho. E nós estamos aqui aceitando que as mulheres tenham que trabalhar 2 anos a mais. E nós estamos aqui aceitando que o trabalhador rural tem que trabalhar mais tempo, tem que contribuir mais para poder se aposentar. Enquanto os políticos lá em Brasília e em vários outros lugares têm os seus benefícios, que são grandes.
Diferente do que é aqui na Câmara Municipal, quero até aproveitar e falar esse momento, que nós temos que economizar dinheiro devolvendo dinheiro para o Executivo. Já são 2 anos que nós devolvemos. No ano passado, vereador Tiago, o senhor não estava, mas estava chegando, nós devolvemos 3 milhões ao Executivo. Isso é o que o país precisa. Cortar nos gastos dos políticos, cortar nos benefícios dos políticos e fazer com que esse dinheiro seja revertido para o povo. Não é os nossos políticos ficar fazendo de conta que está defendendo o povo, que está fazendo a coisa. Não, estava ruim e vai ficar melhor aqui. De todo jeito está ruim. E o impacto é negativo no trabalhador. Só para finalizar, vereador Tiago, me perdoe a extensão. O governo, como quando eu disse que o governo age como um truqueiro, é porque ele vem com a proposta e fala, tá tudo ruim, tá tudo lascado, tem que fazer isso aqui, tem um rombo bilionário, e se nós não fizermos, nós não vamos ter previdência. Conversa fiada. Sabe por quê? Os militares vêm, bate o pé, nós não aceitamos, ele volta atrás. O servidor público vem, bate o pé, ele volta atrás. O outro vem, bate o pé, a Polícia Federal vem, bate o pé, ele volta atrás. Isso vai sobrar, é para o trabalhador do Nordeste, é para o trabalhador brasileiro que ganha um salário mínimo, que ganha 2 salários mínimos, que não tem as condições adequadas para sustentar sua família. É nas costas do pobre coitado do trabalhador, desculpa a expressão, mas é o que vai sobrar. Mesmo. Porque todo mundo se une, todo mundo se fortalece, bate o pé e o presidente volta atrás. Então o que ele estava falando não é verdade. Então, porque se ele pode voltar... O que falta é justamente o próprio trabalhador se fortalecer. Ou o trabalhador se fortalece e se mobiliza. Nós vimos na semana passada, com a greve geral, várias manifestações, o povo na rua. É isso que precisa. Eu vou falar com muita clareza. A classe política hoje não está representando o anseio do trabalhador brasileiro. E não está mesmo. Ou muda isso, ou nós vamos sentir isso ao longo do tempo. Quem não lutar, verá o que eu estou falando. Uma outra preocupação, permite? Sim. Tem que ter uma parte aí. Uma outra preocupação é o seguinte, já que o Silésio falou dessa questão do prejuízo para o trabalhador está sendo pisoteado. Mas existe um prejuízo também para os jovens que não estão se preocupando. Isso aí é coisa de velho. Reforma da Previdência é coisa de velho. Ele deveria se preocupar. Por que ele deveria se preocupar? Porque com o aumento da idade mínima para se aposentar, aquele trabalhador que poderia abandonar o trabalho, porque já tem uma fonte de renda, ele vai ter que permanecer nesse trabalho. Aquele mecânico que podia sair da empresa, ele vai ter que permanecer até os 65 anos. E ele permanecendo, a sua vaga está comprometida, porque com a saída dele abriria uma vaga. Então nós vamos ter um problema com a reforma da Previdência Social sendo aprovada, um problema de geração de emprego. Primeiro que vem agora a questão da lei da terceirização, emprego acabou, não existe mais, não sonhe mais com emprego, vai ser só terceirizado. Agora, aqueles que conseguirem ficar empregados, vão ficar lá empregados até os 65 anos, o que significa que não vai ter vaga para você. Então você jovem também, participe da questão política, vá para as ruas, cobre o seu deputado, porque essa reforma da Previdência não vai só prejudicar os seus pais não, que depois você vai ter que ajudar, quando você começar a trabalhar, seu pai não aposentado, que é isso que acontece hoje, o filho tendo que ajudar o pai, os pais, porque os pais estão desempregados, é até uma obrigação legal, nossa, que está no Estatuto do Idoso. Então, veja bem, vai sobrar 2 vezes para você. Desemprego e ainda ter que ajudar os pais, não sabe de que jeito. Porque aquela vaga que seria disponibilizada para você, não vai ser disponibilizada porque aquele mecânico, dando um exemplo aqui de um mecânico, aquele mecânico não vai abandonar a sua área de trabalho, porque simplesmente ele não preencheu os requisitos para a aposentadoria. É um assunto que não se fala muito, Fernando. Por isso que eu quis tratar agora nesse momento, e as pessoas têm que ficarem atentos. Mais tempo de permanência do idoso, da pessoa no trabalho, para poder completar esse tempo aí de 65 anos de idade, aí, que é o segundo requisito. Eu entendo, falando isso, pegando um gancho no que o doutor, com muita sabedoria, colocou, com o vereador Silésio também, o que nos deixou assim, e que não só a todos nós, mas eu entendo que foi o que causou esse alarde Brasil afora, porque realmente o texto original que foi apresentado era um texto muito duro. Quando você, principalmente no que tange ao trabalhador rural, porque a gente sabe que o trabalho do campo é diferente do trabalho da cidade. Ali exige um esforço muito maior, em muitos casos. Então, você igualar, aumentando os períodos como aumentou-se, e
colocar de uma maneira igual os desiguais, isso traz uma sensação de insegurança jurídica generalizada. Hoje o que nós vivemos no Brasil é isso, e talvez essa seja a grande preocupação que nós temos aqui como agentes políticos e públicos, e até mesmo das áreas afins, ter essa preocupação aqui, porque o Brasil hoje vive um momento de insegurança jurídica, parece que institucionalizada. Nós não temos mais segurança jurídica para investidores, nós estamos vendo a reforma trabalhista se mostrando também, gerando aquela sensação de insegurança jurídica. Qual que serão então agora as diretrizes dos trabalhadores? A questão das ações criminais investigando políticos corruptos, aí como na Operação Lava Jato. Existe uma insegurança jurídica generalizada no Brasil. E isso é preocupante, porque as nossas instituições elas se enfraquecem com isso. E aí, o nosso país, ele começa a, num todo, ficar desacreditado. Então, como o doutor muito bem aqui colocou, o jovem precisa de estar atento nisso. Por quê? Porque nós, que estamos aqui hoje, como eu, jovem que estou ingressando na política hoje, todos os jovens aí que estão começando agora no mercado de trabalho, eles precisam de entender que o Brasil de amanhã, ele depende da gente. Nós precisamos nos envolver agora, porque o nosso país ele precisa de não só manter as conquistas, mas de ampliar. E o cenário hoje ele é desanimador. A gente nunca ouviu falar tanto como se tem falado hoje, eu acho que todos aqui podem concordar comigo, de pessoas que falam, se eu pudesse eu mudava do Brasil. Não é o sentimento que nós queremos. Não é o sentimento que nós, que estamos aqui, nessa nação abençoada, nesse solo fértil que é o Brasil, é uma terra abençoada por Deus, tudo que a gente planta aqui nasce, é um país rico, mas é um país que precisa de passar, sim, por essas questões de trazer segurança jurídica. E essa reforma da Previdência, da maneira que ela foi colocada, ela trouxe um desespero. Assim podemos dizer, porque parecia que de certa forma ia passar aquele texto e ele ia ser passado com a força do governo para usar a maioria que ele tinha no Congresso e os trabalhadores se viram desorientados. Como a reforma política também, nós, o vereador Silésio sabe disso, tem textos na reforma política que nós que estamos aqui, eu sou ainda muito jovem na política, mas já consegui ver a dureza de o que é você ser candidato, ir para uma eleição. Foi a segunda eleição que eu disputei e fui eleito, não é fácil. E aí você vê propostas ali na reforma política que a gente sabe que elas são quase que utópicas, né? Então, nós precisamos sim de estar atentos e de principalmente cobrar, mas cobrar com aquela consciência de que sabemos o que estamos cobrando. Então, precisamos nos procurar a nos informar e a trazer a sociedade civil para essa discussão, para que nós com isso consigamos colocar o Brasil no eixo, nos trilhos, que é o que nós todos precisamos. Doutor, para a gente encerrar e passar para as considerações finais, infelizmente o tempo é curto, acho que a gente discutiria aqui uma tarde inteira, né, para falar sobre isso. Algo mais, assim, na prática de mudança radical na vida do brasileiro? O senhor estava citando alguns pontos, eu estava citando... Alguma coisa, a aposentadoria especial, por exemplo. Sim, a aposentadoria especial, ela vai, para quem não sabe o que é a aposentadoria especial ela exige um tempo reduzido, né, de 15, 20, 25 anos. A atividade de 15 e de 20 nós não temos aqui, é mineração, subsolo, só lá no noroeste de Minas, enfim, na Bahia, mas nós temos a de 25, que é o caso, por exemplo, do médico, do varredor, né, na prefeitura deve ter uma quantidade muito grande aí de varredores. Essas pessoas têm direito à aposentadoria. Todas as pessoas que trabalham em área hospitalar, posto de saúde, têm direito a uma aposentadoria especial de 25 anos. Com a reforma da Previdência, essas pessoas vão deixar de ter essa aposentadoria especial. Por quê? Porque a nova proposta agora desse texto é que a pessoa vai ter que comprovar, diferente de hoje, ela vai ter que comprovar que ela teve algum dano. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha num ambiente ruidoso, ela vai ter que provar que perdeu a audição. Trabalha com um agente biológico, ela vai ter que provar que teve algum problema. Como se não existisse mais a presunção, né? Não ela vai ter que ter o problema primeiro. Ela vai ter que ter o problema, ela vai ter para depois aposentar. Exatamente. Hoje, basta o risco. Então, por exemplo, o eletricitário, né, os trabalhadores aí que trabalham na rede elétrica e tal, com tensão acima de 250 volts, também tem direito à aposentadoria especial. Com a aprovação da reforma da Previdência, acabou. Esses trabalhadores não vão ter mais. E vejam bem, e é interessante, e isso a gente não vê essa discussão em lugar nenhum.
e eu estou trazendo ela hoje aqui. Espero que você aproveite. Não existe direito adquirido. Se mudar o texto da lei, amanhã você é eletricitário, amanhã você médico, você enfermeiro, você que trabalha aqui na prefeitura, no município de Uberlândia, você não vai conseguir a sua aposentadoria. Escreva isso e vai lembrar de mim na hora que você for pedir sua aposentadoria, depois que passar o texto aí da reforma da Previdência Social. É importante que isso fique muito bem claro, porque a gente não vê nas grandes mídias. O governo, como você estava dizendo anteriormente, né, o que eu achava dele estar gastando dinheiro público para fazer anúncios. Olha, a publicidade, a informação está prevista na Constituição. O governo ele tem que municiar as pessoas dos seus direitos. Isso ele não faz e nunca fez. Pelo menos eu não me lembro dele ter feito alguma publicidade em relação a você tem direito à aposentadoria especial, isso e aquilo outro. Mas, na hora de fazer uma publicidade, né, no sentido negativo, de que, olha, ou você fale para o seu deputado aprovar a reforma da Previdência ou você vai ficar sem salário, que absurdo. Isso é infelizmente, o Supremo Tribunal Federal autorizou, né? Mas a gente teve vários outros magistrados de primeiro e segundo grau que desautorizaram essa propaganda que é abusiva, que é mentirosa, enfim. Mas o Supremo autorizou e o governo agora voltou com muita força, anunciando, falando, olha, se não passar, você perde seu salário. Isso é mentira, não vai perder de jeito nenhum. O país é muito rico, a Previdência tem muito dinheiro, muitas fontes de custeio. Ela só é mal administrada, como muito bem disse o Silésio aqui, mal administrada na época da Vale, porque sempre tem alguém querendo comprar na Bacia das Almas. Então agora está administrando mal. E essa má administração começou logo que o governo Temer assumiu o poder, ele acabou com o Ministério da Previdência, Manteve o Ministério do Esporte, que é importante, mas nem de longe é tão importante quanto o Ministério da Previdência. Se fosse para escolher, que mantivesse o Ministério da Previdência e acabasse com o Ministério do Esporte. É melhor você ter bola ou ter emprego ou ter aposentadoria? Penso eu que é o emprego e a aposentadoria. Enfim, ele acabando com o início da privatização, acabou quando ele acabou com o Ministério da Previdência Social. Então, a bem da verdade, existe uma placa, vende-se no Brasil. Né? Nós perdemos a nossa autonomia, nós não administramos mais o nosso país. A gente colocou uma plaquinha, vende-se Previdência, vende-se o trabalho agora, trabalho escravo, né? Porque agora 13º, eles dizem que não acabou, mas acabou sim, né? Porque a pessoa terceirizada, eu nunca vi terceiro ganhar 13º. Você conhece algum terceiro? E nem férias, né? E nem férias. Então, a bem da verdade, se acabou também. Os direitos sociais é um retrocesso e você hoje que não luta, né, se nós não lutarmos agora para corrigir essas mazelas do governo atual, quem vai pagar as contas serão os nossos filhos. E lá na frente eles vão falar, meus pais não lutaram, né, para preservar aquilo que foi conquistado há 100 anos atrás. Bom, eu vou chamar uma consideração final de cada convidado, mas antes eu queria dizer aqui que ao que me parece, no discurso de vocês desse programa, assim, ninguém é contra uma reforma, mas desde que não seja nesses termos, né, que estão sendo impostos pelo governo. E para você em casa, que assistiu o programa e que diz assim, bom, ali parece que todo mundo é contra a reforma. Você tem todo o direito de ligar para a gente e marcar uma data para vir aqui discutir também, dando o seu ponto de vista a favor da reforma. Certo? Exatamente. Então está aberto, quem quiser vir. Novamente eu repito, eu até convidei pessoas aqui do INSS de Uberlândia, não que eles sejam contra a favor, mas para ter alguma posição oficial. Mas como esse assunto é tratado em Brasília pelo Ministério de Desenvolvimento Social e pela Secretaria de Previdência Social, que é vinculada ao Ministério da Fazenda, o INSS é só um órgão executor, então eles não foram autorizados a vir aqui. Eu tenho um e-mail lá bonitinho mostrando. Então, está aberto. O espaço aqui é aberto, é democrático. Caso você queira vir aqui discutir e defender a reforma, o espaço está aberto. Ok? Então vamos lá. Silésio Miranda, vereador, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Uma consideração final de cada um, uma orientação, um apelo. 1 minuto, né? Acho que é um tempo razoável para cada um aí. Muito obrigado, Silésio. Fernando, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Desculpa desapontá-lo, mas eu penso que você não vai achar nenhum trabalhador para defender essa reforma. Você bem que tentou. Parabéns por isso, mas é bom que deixe o espaço.
Só vai defender a reforma da Previdência como está colocada quem tem interesse pessoal e econômico. O trabalhador brasileiro jamais vai defender tal reforma. Eu não sou a favor dessa reforma, fizemos na Câmara Municipal a audiência pública para poder transmitir as informações, tivemos ali 2 horas de debate com a professora Vanessa Petrelli aqui da UFO, que esteve ali de forma brilhante, explicando às pessoas e podendo depois replicar na TV Câmara. Nós temos feito esse trabalho e vamos continuar fazendo. Sou contra a reforma da Previdência como está. Eu sou a favor da reforma da Presidência. Essa sim, precisa de uma reforma urgente. Nós precisamos de gente de bem à frente desse país. Está difícil, eu sei, mas nós não podemos desanimar. Precisamos participar da política, cobrar os nossos políticos, porque ninguém contrata um trabalhador e deixa ele 4 anos solto. Eu tenho essa regra comigo, não é? Então os políticos brasileiros também não podem ficar soltos. Tem que ser, não vou dizer pressionados, mas acompanhados o tempo todo. Para isso hoje nós temos mídias sociais, né? Nós temos meios para o fazer. Fazer de forma respeitosa, de forma sábia, conhecendo o que está realmente acontecendo, não xingando os políticos, não depois que ele faz aquilo que nós não queríamos que ele fizesse, só xingando e criticando, mas participando da vida política do país, da cidade, do nosso bairro. Isso é o que vai mudar realmente o nosso país. Isso é o que vai fazer melhorar. Então eu agradeço a oportunidade, coloco o nosso gabinete à disposição, né, através das redes sociais, facilmente, qualquer cidadão encontra o gabinete do vereador Silésio Miranda, através do Facebook Silésio Miranda Oficial, né, você vai chegar até nós, ou até mesmo do WhatsApp 9967 13500, 9967 13500, você vai falar com o nosso gabinete e nós vamos dar uma resposta. Mesmo que seja uma resposta que não seja contente, porque nós também não conseguimos resolver tudo. Mas eu espero verdadeiramente, para finalizar, que os nossos deputados tenham o caráter de representar a população brasileira, principalmente o trabalhador brasileiro, que será o maior penalizado com essa reforma da Previdência. Obrigado. Bom, obrigado, Silésio. Primeira vez conosco aqui e espero que não seja a última, o doutor Fernando Gonçalves Dias, que é advogado previdenciarista e contribuiu bastante aqui com essa discussão, com esse debate, e eu agradeço muito a sua presença, doutor. Sempre eu que agradeço, espero voltar outras vezes, espero que tenha contribuído. A minha consideração é uma dica, né, para quem está aí com o tempo já preenchido, com os 25 anos de contribuição, que não percam tempo, vá lá e garanta, faça o requerimento já da sua aposentadoria, né? Ainda que você não queira receber, faça o requerimento da sua aposentadoria, porque basta não receber a mensalidade, tá, caso queira desfazer desse ato, que é uma desaposentação, vamos dizer assim, desde que você não receba. Por quê? Com a alteração, com a aprovação da emenda constitucional, certamente você vai enfrentar uma dificuldade e depois vai ter que levar o seu caso para via judicial, e na via judicial, como nós sabemos, ela é morosa, pode se consumir aí 10 anos até chegar no Supremo Tribunal Federal. Já tivemos experiências com a reforma da Previdência que ocorreu em 1998 e pessoas que acharam que tinha direito não tinha direito adquirido e depois essas pessoas ficaram prejudicadas. Então fica aí a dica para quem já preencheu os 25 anos. Bom, doutor, muito obrigado então. E primeira vez conosco aqui também, primeira legislatura, Tiago Fernandes, vereador, muito obrigado pela sua presença, sempre bem-vindo aqui, tá? Eu que agradeço, Fernando, foi uma alegria muito grande inaugurar aqui como vereador os trabalhos aqui deste canal e desse espaço que o Legislativo tem. E eu aqui me despeço e finalizando aqui a minha participação, eu convoco de uma maneira especial, tomando até emprestado algumas falas aqui pontuais do doutor Fernando, principalmente a juventude da nossa cidade e a juventude da nossa nação. Nós precisamos, eu sou o vereador mais jovem dessa legislatura e eu tenho certeza que nós não podemos nos omitir nesse momento de reforma profunda que o nosso país está atravessando. Vamos sim juntos, vamos sim com um discurso, tendo como base, não em nenhum discurso político, meramente político, mas crendo e acreditando num país melhor. Se eu tenho algo que eu falo para vocês hoje que nos acompanham aqui, é que não desistam do Brasil. Nós não podemos desistir da nossa nação, nós precisamos sim entender que esse país viverá dias melhores. Porque se nós começarmos a desanimar e desacreditar isso hoje, o cenário que nos aguarda no futuro realmente será
um cenário de muita tristeza. Então hoje, vamos juntos, com aquilo e com a força que nós temos, lutar por um país melhor e por dias melhores, que eu tenho certeza e fé em Deus que certamente virão. Muito obrigado. Bom, obrigado a vocês e agradeço também a equipe da TV Universitária conosco aqui e a você em casa que nos acompanhou e pode também sugerir temas para esse programa através do e-mail imprensa@câmaraUberlandia.mg.gov.br. Até um próximo Câmara Debate.